Os ensinamentos de Ajahn Mun Buridatta Thera por Ajahn Suwat Suwako. Um coração liberto, Mutodaya, é o registro de trechos de discursos feitos durante os anos de 1944 e 45 por dois monges que estavam sob orientação de Ajahn Mun e editado por um terceiro monge, um funcionário eclesiástico que frequentemente o visitava para obter instruções de meditação. A primeira edição deste livro foi impressa com a permissão dele para distribuição gratuita para as pessoas. O título do livro foi tirado de um comentário feito pelo venerável Shao Kun Upali, que depois de ouvir o discurso dado por Ajahn Mun sobre os temas fundamentais de meditação, elogiou o discurso como sendo dado com Mutodaya, um coração liberto, e por transmitir o cerne da libertação. A prática é aquilo que mantém puro o verdadeiro Dhamma. O Buda ensinou que o seu Dhamma, quando é colocado no coração de uma pessoa comum, está destinado a ser profundamente corrompido. Mas se for colocado no coração de um nobre, ele está destinado a ser genuinamente puro e autêntico, algo que ao mesmo tempo não pode ser nem obliterado nem obscurecido. Portanto, enquanto estivermos nos dedicando apenas ao estudo teórico do Dhamma, ele não nos trará benefícios. Somente quando treinarmos nossos corações para eliminar as impurezas, as suas imperfeições, é que ele nos beneficiará de forma plena. E somente depois disso é que o verdadeiro Dhamma será mantido puro, livre de distorções e desvios dos seus princípios originais. Para seguirmos o Buda, devemos treinar bem a nós mesmos antes de treinar os outros. O Buda primeiro treinou e subjugou a si mesmo até o ponto em que realizou a incomparável perfeita iluminação, tornando-se Buddho, aquele que sabe, antes de se tornar Bhagawa, aquele que divulga o ensinamento para aqueles capazes de serem ensinados. Somente então ele se tornou Sata, o mestre e treinador dos seres humanos e divinos, cujo estágio de desenvolvimento os qualifica para serem treinados. E assim, seu bom nome se espalhou pelos 4 pontos cardeais mesmo até os dias de hoje. O mesmo é verdadeiro para todos os nobres discípulos do passado. Eles treinaram bem e subjugaram a si mesmos antes de ajudarem o mestre a divulgar os seus ensinamentos para as multidões. E assim o bom nome deles se espalharam, bem como o do Buda. Se, no entanto, uma pessoa divulga o ensinamento sem antes ter treinado bem a si mesma, seu mau nome se espalhará pelos 4 pontos cardeais devido ao seu erro de não seguir o exemplo do Buda e de todos os nobres discípulos do passado. A herança raiz, o capital inicial para o autotreinamento. Por que as pessoas sábias, antes de recitarem, tomarem os preceitos ou fazerem qualquer outro ato meritório, sempre tomam Namo como ponto de partida? Por que esse Namo nunca é omitido ou descartado? Isso sugere que Namo deve ser algo importante. Se investigarmos isso, vamos descobrir que Na está relacionado com o elemento água e Mo está relacionado com o elemento terra. E com isso, um enunciado das escrituras vem à mente. Quando os elementos geradores da mãe e do pai são combinados, o corpo surge. Quando este nasce do útero materno, é nutrido com arroz e pão, e assim é capaz de se desenvolver e crescer. Na é o elemento materno, Mo é o elemento paterno. Quando esses dois elementos são combinados, o elemento fogo da mãe aquece a combinação, até que esta se torne aquilo que é chamado Kalala, uma gotícula de óleo. Esse é o ponto em que a consciência de renascimento pode fazer sua ligação,
para que a mente se junte com o elemento Namo. Uma vez que a consciência tenha se instalado, a gotícula de óleo se desenvolve até se tornar um ambuja, um glóbulo de sangue. De um glóbulo de sangue, este se torna gana, então pese, um pedaço de carne. Depois este se expande numa forma que se parece um lagarto com 5 prolongamentos, 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Já os elementos Ba, respiração, e Da, fogo, estes se instalam mais tarde, porque não é nisso que a mente está apegada. Se a mente abandonar a gotícula de óleo irá desaparecer ou irá ser descartada como inútil. A respiração ou o fogo não estão presentes, tal como quando uma pessoa morre, a respiração e o fogo desaparecem do corpo. Esta é a razão por que dizemos que eles são elementos secundários. Os fatores importantes são os 2 elementos originais, Namo. Depois que a criança nasce, ela tem que depender de Na, sua mãe, e Mo, seu pai, para cuidarem dela, para educá-la e alimentá-la com comidas, tais como arroz e pão, e ao mesmo tempo ensiná-la e treiná-la em todas as formas de bondade. A mãe e o pai, portanto, são considerados os primeiros e mais proeminentes mestres da criança. O amor e a benevolência que a mãe e o pai sentem por seu filho não pode ser medido ou calculado. O legado que eles nos dão, este corpo, é nossa herança primordial, a riqueza externa. Prata ou ouro se origina deste corpo. Se não tivéssemos este corpo, não poderíamos fazer nada, o que significa que não poderíamos ter absolutamente nada. Por esta razão, nosso corpo é a raiz de toda a nossa herança proveniente de nossa mãe e nosso pai. Por isso que dizemos que o bem que eles nos fizeram não pode ser medido ou calculado. Pessoas sábias, portanto, não desprezam ou se esquecem deles. Primeiro temos de tomar esse corpo, este Namo, e somente depois nos curvarmos prestando homenagem. Traduzir Namo como homenagem é traduzir apenas o ato, não a origem do ato. Essa mesma herança raiz é o capital inicial que usamos para treinar a nós mesmos. Portanto, não precisamos nos sentir carentes ou pobres no que diz respeito aos recursos necessários para a prática. A fundação básica para a prática. Os 2 elementos Namo, quando mencionados por si mesmos, não são adequados ou completos. Temos que rearranjar as vogais e consoantes da forma seguinte: tire o A do N e D ao M, tire o O do M e o D ao N, e então coloquem o Ma na frente do No. Com isso temos Mano, o coração. Agora temos o corpo junto com o coração, e isso é o suficiente para ser usado como fundação básica para a prática. Mano, o coração, é fundamental, uma grande fundação. Tudo o que fazemos ou dizemos vem do coração, assim como registrado nas palavras do Buda. Mano Pubagama Dhamma, Mano Seta Mano Maya. Todos os Dhammas são precedidos pelo coração. O coração é o seu senhor, o coração é quem os fabrica. O Buda formulou todo o Dhamma e Vinaya a partir dessa grande fundação, o coração. Assim, quando seus discípulos contemplaram de acordo com o Dhamma e Vinaya, até que Namo esteja perfeitamente claro, então Mano encontra-se no fim de toda a conceitualização, de todas as concepções. Em outras palavras, está além de todas as conceitualizações. Todas as suposições, concepções, vêm da mente. Cada um de nós tem o seu próprio fardo, que carregamos como suposições e conceitualizações alinhadas com as correntezas da corrente, até o ponto em que essas fazem surgir a ignorância, o fator que cria os estados de vir a ser e nascimento, tudo a partir do fato de não sermos sábios em relação a essas coisas,
pela delusão de nos apegarmos a tudo isso como sendo eu ou meu. A causa raiz de tudo no universo. Os 7 livros do Abhidhamma, com a exceção do Patana, o livro da causalidade, são finitos no escopo. Já o Patana é um Anatanaya, infinito no escopo. Somente um Buda é capaz de compreendê-lo na sua íntegra. Quando investigamos o texto Pali, que começa com Hetu Pachayo, descobrimos que a causa, Hetu, que age como fator de sustentação primordial, Pachaya, para todas as coisas do universo, não é nada mais que o coração. O coração é a grande causa, aquela que é fundamental, aquela que é importante. Todas as coisas, com exceção delas, são efeitos ou condições. Os fatores restantes mencionados no Patana, de Aramana até Avijjata, podem agir como fatores de sustentação somente porque a grande causa, o coração, vem primeiro. Portanto, Mano, discutido no 4º capítulo, ou seja, Titibhutam, que será discutido no 6º, e a grande causa discutida aqui referem-se todos à mesma coisa. O Buda foi capaz de formular o Dhamma e o Vinaya, de conhecer todas as coisas com a sua intuição suportada com os 10 poderes e de compreender todos os fenômenos passíveis de cognição, tudo porque a grande causa agiu como fator primordial. Sua compreensão era, portanto, infinita no escopo. Da mesma forma, todos os discípulos tiveram a grande causa agindo como seu fator primordial, e assim foram capazes de compreender as coisas de acordo com os ensinamentos do Buda. Esta é a razão por que o venerável Asadi instruiu o Patissa, o venerável Sariputta. Para quaisquer damas que tenham uma causa como origem, o Tathagata explicou a causa e também a sua cessação. Para quaisquer damas que tenham uma causa como origem, sendo essa grande causa o fator importante, o fator primordial, então quando o venerável Asadi chegou nesse ponto, a grande causa, o que mais poderia fazer a mente do venerável Sariputta se não penetrar a correnteza do Dhamma? Porque tudo no mundo vem a ser devido à grande causa. Mesmo os Dhammas transcendentes são realizados devido a essa grande causa. Por isso é dito que o Patana é infinito em seu escopo. Qualquer um que treinar o coração, a mente original, a grande causa, até que ela esteja serena e com enorme radiância, será capaz de conhecer tudo de todos os tipos infinitamente, tanto interno como externo. A causa raiz do ciclo de mortes e renascimentos. Cada um de nós, nascido como ser humano, tem uma terra natal. Temos nossos pais como a nossa terra natal. Então, por que o Buda formulou todo o seu conhecimento sobre a condicionalidade apenas a partir do fator ignorância? De onde vem a ignorância? Isso ele não disse. A ignorância tem de ter uma mãe e um pai, assim como nós. E aprendemos do enunciado acima que Titibhutam é a mãe e pai da ignorância. Titibhutam se refere à mente primordial. Quando a mente primordial é imbuída com delusão, existe um fator de sustentação, ou seja, a condição para a ignorância. Uma vez que há ignorância, essa age como alimento para a fabricação dos sankaras, as fabricações mentais, junto com o ato de se apegar nelas, que dá origem aos estados de vir a ser e nascimentos, os estados de consciência. Em outras palavras, essas coisas vão ter que continuar surgindo e originando uma a outra reciprocamente e continuamente. Elas são assim chamadas condições sustentadas ou de sustentação, porque elas dão suporte e sustentação uma à outra. Sabedoria e ignorância, ambos vêm de Titibhutam. Quando Titibhutam está imbuída de ignorância, ela não possui sabedoria quanto às suas condições.
mas quando está imbuída de sabedoria, ela compreende suas condições como elas na verdade são. Assim é como esse tema aparece quando considerado com um insight claro, levando ao caminho ascendente. Em Pali, Vutana Gamini Vipassana. Para resumir, Titibhutan é o instigador primordial do ciclo de mortes e renascimentos. Portanto, é chamado a raiz dos três. Para cortarmos o ciclo de mortes e renascimentos, de forma que esses se desconecte e desapareça no vazio, temos de treinar a causa primordial para que desenvolva sabedoria, alerta a todas as condições tais como elas na verdade são. A mente e coração então se recuperará de sua delusão e nunca mais fará surgir quaisquer outras condições. Titibhutan, a causa primordial, vai parar de girar, e isso encerrará nossa perambulação pelo ciclo de mortes e renascimentos. O lugar supremo, a fundação para os caminhos, frutos e nibbana. O lugar supremo pode ser encontrado entre os seres humanos, o caminho para a purificação dos seres vivos. Isso pode ser explicado da forma a seguir. Recebemos nosso legado de Namo, nossos pais, isto é, o corpo, que obteve um nascimento humano, o nascimento mais elevado que há. Somos seres supremos, bem colocados em um lugar supremo, o centro do cosmos, completo de tesouros do pensamento, da palavra e da ação. Se quisermos acumular tesouros externos, tais como riqueza, dinheiro, ouro, nós podemos. Se quisermos acumular tesouros internos, tais como qualidades extraordinárias para os caminhos, os frutos e Nibbana, nós também podemos. O Buda formulou o Dhamma e o Vinaya para nós, seres humanos, e de jeito nenhum para os animais. Nós, seres humanos, somos uma espécie que pode praticar até chegar à pureza. Dessa forma, não deveríamos nos sentir desencorajados ou nos autodepreciarmos, pensando que não merecemos ou que temos carência de potencial, de méritos, porque como seres humanos nós já somos capazes. Aquilo que não temos, nós podemos criar. Aquilo que já temos, podemos tornar ainda melhor. Isso está de acordo com o ensinamento encontrado no Jataka. Tendo se esforçado no acúmulo de sabedoria, sendo generoso, mantendo os preceitos e desenvolvendo a mente de acordo com os ensinamentos do Buda, aqueles que se esforçarem somente um pouco irão para o paraíso, enquanto que aqueles que forem determinados e realmente fizerem o que deve ser feito, e ao mesmo tempo tendo a ajuda do potencial e perfeições que desenvolveram no passado, irão sem sombra de dúvida realizar Nibbana. Animais comuns não são considerados supremos, porque eles não podem agir como os seres humanos podem. Então é correto dizer que os seres humanos estão bem posicionados num local supremo, capaz de levá-los aos caminhos, aos frutos e ao puro Nibbana. A fortaleza que constitui a área de prática para treinar a si mesmo. Em que conjunto de princípios o Buda estabeleceu nossa fortaleza? Quando investigamos essa questão, descobrimos que ele estabeleceu nossa fortaleza nos fundamentos da atenção plena. Para fazer uma comparação com assuntos mundanos, em batalhas armadas, onde a vitória está em jogo, é necessário encontrar uma fortaleza. Se é obtida uma boa fortaleza, é possível se proteger com êxito das armas do inimigo. E de lá pode-se acumular poder suficiente para lançar um ataque, levando o inimigo à derrota. Tal local é chamado de fortaleza, isto é, um local cheio de muralhas, portões e fossos. Ocorre o mesmo com assuntos do Dhamma. Ao tomar os fundamentos da atenção plena como nossa fortaleza, aqueles que vão batalhar com os inimigos, que são as impurezas, devem começar mantendo-se atentos ao corpo como seu fundamento da atenção plena, porque quando coisas tais como o desejo sensual surgem, este surge no corpo e na mente.
Como a visão de um corpo causa um estímulo na mente, podemos concluir que do corpo vem o estímulo, e sendo assim devemos examinar o corpo como um meio para silenciar os obstáculos e acalmar a mente. Esse é um ponto em que vocês deveriam se esforçar para desenvolverem o máximo que puderem. Em outras palavras, mantenham esse ponto sob investigação sem abandoná-lo de jeito nenhum. Quando um sinal mental, que seria o Graha Nimitta, de qualquer parte do corpo surgir, tomem essa parte do corpo como tema básico de sua investigação. Vocês não têm que ficar mudando para outras partes. Pensar que eu já vi essa parte, há outras partes que ainda não vi, então tenho de investigar essas outras partes. Isso não é recomendável de forma alguma. Mesmo se vocês investigarem o corpo até o ponto em que eu tenho analisado em todos os mínimos detalhes de cada uma das partes, que são compostas dos 4 elementos, vocês deveriam continuar investigando o corpo da mesma forma como fizeram na primeira vez que o sinal original surgiu, até que vocês o tenham dominado. Para dominá-lo, vocês têm que examinar o mesmo ponto várias e várias vezes, repetidas vezes, assim como vocês fazem na recitação. Se vocês memorizam um discurso em particular e então o largam, sem recitá-lo ou repeti-lo, vocês o esquecerão devido à complacência em não dominá-lo, e este não lhes servirá para nenhum propósito. O mesmo é válido para a investigação do corpo. Uma vez que um sinal de uma parte surja, se vocês não o investigarem repetidamente e ao invés disso negligentemente deixarem-no passar, este não lhes servirá para nenhum propósito. A investigação do corpo tem muitas citações. Uma delas na nossa cerimônia contemporânea de ordenação. Antes de tudo, devido à sua importância, o preceptor deve dizer ao ordenado os 5 objetos de meditação: os cabelos, os pelos, as unhas, os dentes e a pele, isto é, esse próprio corpo. No comentário do Dhammapada, é dito que um preceptor descuidado que não ensine a investigação do corpo pode destruir o potencial de seu aluno de atingir o estado de Arahant. Portanto, nos dias de hoje, o preceptor deve primeiramente ensinar os 5 objetos de meditação. Em outra ocasião, o Buda ensinou que não há um Buda ou um Arahant que não tenha tomado pelo menos uma parte do corpo como objeto de meditação. Assim, ele disse a um grupo de 500 monges que estavam discutindo o elemento terra, dizendo que tal e tal vilarejo tinha um solo avermelhado ou um solo mais escurecido. O Buda disse que eles estavam discutindo o elemento terra externo, sendo que eles deveriam estar investigando o elemento terra interno, ou seja, todas as partes do corpo que são sólidas, como os ossos, os órgãos, carne e essas outras 5 partes, a pele, cabelo, dentes, unhas, pelos. Em outras palavras, eles deveriam estar investigando este corpo de forma inteligente, penetrando nele profundamente e tornando-o perfeitamente claro. Quando o Buda terminou sua discussão desse tópico, todos os 500 monges realizaram o fruto de Arhat. A partir disso, podemos concluir que a investigação do corpo deve ser algo importante. Cada pessoa que quer realizar a libertação do sofrimento tem que investigar o corpo. Se devemos acumular forças, devemos acumulá-las através da investigação do corpo. Mesmo o Buda, quando estava prestes a realizar o despertar, começou investigando a respiração. E o que é a respiração, senão o corpo? Portanto, os fundamentos da atenção plena, começando pela investigação do corpo, são ditos ser a nossa fortaleza. Uma vez que tenhamos obtido uma boa fortaleza, isto é, colocar em prática os princípios dos fundamentos da atenção plena até que os tenhamos dominado, deveríamos então investigar as coisas tal como elas são em termos da natureza inerente de seus elementos,
usando as estratégias do puro insight, que serão discutidas a seguir. As estratégias do puro insight, técnicas para desenraizar as impurezas. A natureza de todas as coisas boas é que elas se originam de coisas que não são boas. Da mesma forma como as flores de lótus, que são belas e adoráveis, nascem do lodo, que é imundo e repulsivo. No entanto, uma vez que tenham se livrado do lodo, elas estão limpas e puras, servindo como ornamento para a cabeça de um rei, um vice-rei ou um cortesão, sem jamais retornarem ao lodo. Nesse aspecto, elas são como um meditador diligente, alguém comprometido num esforço persistente. Tal pessoa deve investigar aquilo que é imundo e repulsivo para que a mente possa se libertar de todas as coisas imundas e repulsivas. A coisa que é imunda e repulsiva aqui é o corpo. O corpo é uma composição de imundície, urina e excremento. Há coisas que são exudadas pelo cabelo na cabeça, pelos no corpo, unhas, dentes, pele e assim por diante. São todos formas de excremento. Se caírem na comida, as pessoas se ofendem. A comida tem de ser jogada fora, porque ninguém tem estômago para aquilo. Além do mais, o corpo tem de ser frequentemente lavado e limpo para ser apresentável. Se não o limparmos, ele se torna fétido e ninguém vai nos deixar chegar perto. Roupas e outros acessórios, quando estão separados do corpo, são limpos e atraentes, mas assim que entram em contato com o corpo, ficam sujos. Se esquecermos e não os lavarmos por muito tempo, ninguém vai nos deixar chegar perto, por causa do cheiro. Com isso, podemos ver que o corpo é uma edificação de urina e excremento, assuba, não atraente, paticula, repulsivo. Com vida, já é ruim o suficiente. Sem vida é ainda mais repugnante, ao ponto que nada pode ser comparado em repugnância. Portanto, desde o início, todos os meditadores diligentes devem contemplar o corpo metodicamente até o terem dominado. Antes de compreender o corpo, os meditadores investigam qualquer parte ou aspecto do corpo que lhes seja adequado ao seu temperamento, até que um aspecto em particular do corpo apareça como um Ugaha Nimitta, uma imagem mental. Então eles focam nesse aspecto, trabalhando com isso e desenvolvendo-o repetidamente. Trabalhando com isso e desenvolvendo-o repetidamente, deveria ser entendido da seguinte forma. Quando um camponês cultiva o arroz, ele primeiro prepara o solo, depois ara e planta o arroz. No ano seguinte, ele novamente cultiva arroz. Ele não planta o arroz no ar ou no meio dos céus. Ele somente planta no solo, e o arroz então, por si só, enche o celeiro dele. Trabalhando o solo repetidamente, ele não tem que pedir arroz, ó arroz, por favor, enche o meu celeiro. O arroz irá fluir por si mesmo. E mesmo se ele o proibir dizendo, ó arroz, não apareça, não encha o meu celeiro, se ele terminou o cultivo, não há dúvida de que o arroz assim mesmo virá e manterá o celeiro cheio. Da mesma forma, nós, como meditadores diligentes, deveríamos continuamente investigar a parte ou aspecto do corpo que seja adequado ao nosso temperamento ou aquilo que primeiro apareça para ser visto. Não importa qual, nós não deveríamos abandonar tal ponto. Trabalhando nele repetidamente não se refere somente à prática de meditação andando. Nós deveríamos ter atenção plena, continuando nossa investigação em todos os lugares e em todas as ocasiões, sentados, em pé, andando, deitados, comendo, bebendo, trabalhando, falando e pensando. Nós deveríamos sempre ter uma atenção plena completa do momento presente. Isso é o que se quer dizer com trabalhando nele repetidamente. Uma vez que se tenha investigado o corpo até que esse seja compreendido, então vocês deveriam dividi-lo em suas várias partes, usando o seu próprio método sistemático.
Separem o corpo nos elementos terra, água, fogo e ar, examinando-o até que vocês assim o vejam. Neste estágio, vocês podem utilizar qualquer estratégia criada por sua imaginação que seja adequada ao seu temperamento, mas vocês não devem, em hipótese alguma, abandonar o ponto de referência original que apareceu primeiro. Quando vocês estiverem nesse estágio de investigação, vocês deveriam trabalhá-lo e desenvolvê-lo repetidamente. Não investiguem apenas uma vez e depois o abandonem por meio mês ou um mês inteiro. Investiguem para dentro e para fora, para frente e para trás, repetidas vezes. Em outras palavras, voltem-se para o mundo interior para aquietarem a mente e então novamente investiguem o corpo. Não investiguem exclusivamente o corpo ou exclusivamente aquietem a mente. Quando vocês tiverem investigado dessa forma até terem completo domínio, o que acontece em seguida ocorre por si só. A mente estará destinada a convergir de uma forma intensa, e no mesmo instante em que a mente converge, tudo vai parecer convergir sendo apenas uma e mesma coisa. O mundo todo não será nada além de elementos. Ao mesmo tempo, uma imagem do mundo vai aparecer como sendo tão nivelado como a membrana de um tambor, porque o mundo todo é uma e mesma natureza inerente. Florestas, montanhas, pessoas, animais, até você mesmo, serão ultimamente nivelados por baixo de uma única e mesma forma. Juntamente com esta visão surge o conhecimento, cortando todas as dúvidas do coração. Isso é chamado de Yata Bhutayana Dasana Vipassana, o puro insight que tanto conhece como vê as coisas como na verdade são. Esse passo não é o fim. Ele é o começo do próximo estágio da prática, em que nós, como meditadores diligentes, devemos trabalhar e desenvolver repetidamente para que a sabedoria elevada possa ser dominada e completa. Então, veremos que as fabricações mentais que concebem isso é meu, aquilo sou eu, são impermanentes, e que é devido ao apego que elas são sofrimento, porque todos os elementos são como sempre foram, surgem, envelhecem, adoecem, morrem, surgem e se deterioram desde quando nascemos. Desde tempos imemoriais, assim é como sempre foram. Mas como as condições da mente e os 5 khandhas, forma material, sensações, percepções, formações e consciência, fabricaram e rotularam ao longo de todas as existências até o presente, por um número incontável de vidas, a mente foi deludida em seguir essas concepções. Não é que as nossas concepções se apegaram a nós. Quando vocês chegarem nisso, não haverá dúvida de que todos os fenômenos no mundo, sejam dotados ou não de consciência, sempre foram da mesma forma como são, surgindo e se deteriorando por si mesmos, exatamente desta forma. Então nós compreendemos que essa regularidade no processo também foi assim no passado. Mesmo que ninguém nos tenha dito, sabemos que sempre foi assim. Essa é a razão porque o Buda sustentava que ele não tinha ouvido isso de ninguém, não tinha sido ensinado por ninguém. Assim eram essas coisas desde antes do seu tempo. Portanto, nós podemos ver que as regularidades no processo de todos os elementos estão destinadas a serem dessa forma. Mas como as condições da mente se prenderam em todas essas coisas por tantas vidas, elas se comportaram de acordo com tais suposições. A mente foi esmagada pelas tendências subjacentes ao ponto de se tornar iludida acreditando nelas. E assim os estados de vir a ser e nascimento foram criados através do nosso apego às condições da mente. Portanto, o meditador diligente vai analisar as coisas em linha com sua natureza inerente, vendo que todas as coisas condicionadas são impermanentes, todas as coisas condicionadas são sofrimento, insatisfatórias. As ações de fabricar na mente
As condições da mente é que são impermanentes. O mundo dos seres vivos é constante, simplesmente é assim. Analisem essas coisas em termos das 4 nobres verdades como uma forma de retificar as condições da mente, de modo que vocês possam ver com clareza por si mesmos que essas condições da mente são impermanentes e causadoras de sofrimento. E por ainda não terem visto por si mesmos que elas são impermanentes e causadoras de sofrimento, é a razão por que vocês se entregam a essas fabricações mentais. Quando vocês de verdade virem, as condições da mente serão retificadas. A realização será alcançada. Não há fabricações mentais que sejam permanentes e duradouras. As fabricações mentais são simplesmente condições da mente, como miragens. Quanto aos seres vivos, eles têm sido uma característica constante do mundo durante todo o tempo. Quando vocês conhecerem os 2 lados, isto é, que os seres vivos simplesmente são como são e que as fabricações mentais são simplesmente uma condição da mente que os concebem, então Titibhutam, a mente primordial, que é incondicionada, pode se libertar. Quanto ao ensinamento de que todos os fenômenos de comportamento são não eu, como que eles poderiam ser eu? A característica deles é simplesmente surgir como surgem. Portanto, o Buda ensinou: todos os Dhammas são não eu. Nós, como meditadores diligentes, deveríamos investigar as coisas para vê-las claramente dessa forma, até que a mente esteja apta a convergir, permitindo-nos ver de forma clara e vívida dessa forma por nós mesmos e, ao mesmo tempo, fazendo surgir o conhecimento que acompanha essa visão. Isso é o que quer dizer puro insight que conduz ao caminho ascendente. Deveríamos trabalhar nesse estágio até o termos dominado, até vermos realmente e claramente, juntamente com a completa convergência da mente e seu simultâneo conhecimento, convergindo contra a torrente, curando as tendências latentes, transformando a suposição em libertação, ou até convergirmos à mente primordial, que é simplesmente da forma como é, ao ponto em que isso esteja absolutamente claro, acompanhado do simultâneo conhecimento. Há o conhecimento de não haver mais nascimentos. Esse estágio não é uma hipótese ou uma concepção. Ele não é nada fabricado ou conjecturado, nem é nada que possa ser obtido pelo mero desejar. É algo que surge. É e conhece inteiramente por si só. A prática intensa e contínua em que nós analisamos as coisas sabiamente por nós mesmos é a causa para surgir por si só. Foi feita uma comparação com o cultivo do arroz. Uma vez que tenhamos nutrido e cuidado do cultivo adequadamente, os resultados, os grãos de arroz, não são obtidos pelo mero desejar. Eles aparecem por si mesmos. Se uma pessoa que quer obter grãos de arroz é preguiçosa e não cuida do cultivo, ela pode continuar desejando até o dia da sua morte, mas nenhum grão de arroz irá aparecer. O mesmo é válido com a realidade da libertação. Não é algo alcançável pelo mero desejar. Uma pessoa que queira se libertar, mas pratica de forma incorreta, ou nem pratica, e desperdiça seu tempo sendo preguiçosa até o dia da sua morte, jamais alcançará a libertação.